Você sabe o que o pintor holandês Van Gogh, o escritor russo Dostoiévski e o escritor brasileiro Machado de Assis têm em comum? Além de compartilharem do excelente talento artístico e literário, os três eram portadores de uma doença que atinge cerca de 50 milhões de pessoas no mundo, a epilepsia. Machado de Assis chegou a descrever a doença em sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Para a população em geral, o sintoma da doença mais conhecido é o ataque epilético, mas poucos têm conhecimento sobre ela. Você sabe o que é epilepsia? É uma doença degenerativa do cérebro, que eu saiba. Sim, é uma doença que atinge o sistema nervoso e gera ataques epiléticos, por N motivos, no caso. A saber a origem, a causa, o efeito, não sei. Mas eu já vi pessoas com ataque de epilepsia que cai, se debate. Eu sei que quando uma pessoa começa a se debater, enrolar a língua, se contorcer. Mas afinal, o que é a epilepsia? Quais são as suas causas? Existe tratamento? Estas e outras perguntas serão respondidas agora pelo neurocirurgião e especialista em epilepsia, Dr. Luiz Daniel Settel. Vamos conferir? Os neurônios no nosso cérebro, eles se comunicam através de descargas elétricas, mas tudo de uma forma ordenada, de uma forma correta. Quando acontece algum problema nessa comunicação, alguma coisa que faz com que essas descargas não sejam dessa forma ordenada, isso acaba gerando a epilepsia. A grande maioria das vezes a gente não acha uma causa. Das causas conhecidas, nós temos várias, desde traumas no sentido de acidente, com hemorragias, tumores e outras malformações, seja vasculares, seja neuronais, isso pode levar à epilepsia. Essas são as causas conhecidas, infecções e outras coisas. O sintoma mais característico da epilepsia é o ataque epilético, em que a pessoa perde a consciência e tem contrações musculares em todo o corpo. Mas existem outros sintomas que são importantes conhecer. Vamos a eles? Então, a epilepsia tem sintomas que são muito vastos, depende muito da origem dessas descargas. Elas podem se originar em qualquer lugar do cérebro e, dependendo dessa localização, é que os sintomas são causados. Podem ser dos mais variados, desde uma movimentação, por exemplo, se origina na região que nós chamamos região da motora. Então, ela pode ter um movimento, seja no braço ou na perna de um lado, incontrolável, e isso se é o sintoma da epilepsia. Se ela se espalha pelo cérebro inteiro, aí sim, o paciente perde a consciência, pode cair ao chão, pode se debater, ou pode ter uma postura de os membros todos esticados e duros. Então, isso depende muito de onde, até mesmo alterações visuais podem ser sintomas de epilepsia. Com exceção das crises muito recorrentes que podem gerar lesões cerebrais, em geral os ataques epiléticos não causam danos. Porém, durante as crises, os portadores podem se machucar devido à queda. Por isso, saber prestar socorro a uma crise epilética é importante. Você saberia socorrer uma pessoa que está tendo uma crise epilética? Olha, eu pediria socorro. Se não tivesse ninguém por perto, eu colocaria no colo, no carro, onde fosse, e pediria socorro. Uma suposição, né, que eu não sei se é científico ou não, que você deve se preocupar com a língua da pessoa. Não é isso que eu aprendi. Assisti uma pessoa tendo uma crise na rua e as pessoas socorrendo. E no meu antigo serviço, eu trabalhava na área de saúde, o pessoal sempre explicava como socorrer. Que a gente tem que segurar a cabeça da pessoa para não deixar bater no chão, para não ter nenhum tipo de trauma, colocar a face viradinha para o lado para que a saliva saísse, assim, para não ter maiores problemas. Então, o que nós podemos fazer para ela se machucar menos, podemos dizer assim, por exemplo, afastar objetos que possam machucá-la, cadeira, mesa, vasos, porque ela vai se debater e ela pode bater nesses objetos e machucar. Outra coisa que chama muita atenção é que o paciente, às vezes ele fica mais arroxeado e muita gente tem medo que a língua, engolir a língua. Primeiro, ele fica arroxeado não é por causa da língua, é porque nesse momento ele não está respirando. Então, esses minutos ele tem uma baixa oxigenação, então ele fica meio arroxeado. Depois, ninguém engole língua, então assim, não vai acontecer isso e pelo contrário, é arriscado tentar puxar a língua, porque nesse momento o paciente, como eu já disse, ele está inconsciente e a musculatura dele está contraindo.
muito forte. Então, se colocar alguma coisa na boca, ou pode machucar a boca da pessoa, se você colocar um pedaço de ferro ou um pedaço de um palito, qualquer coisa, pode machucar a boca, os dentes. E se muita gente querer, às vezes, coloca a mão, o dedo, ele contrai, pode morder o dedo e pode machucar mesmo, bastante. Então, evitar isso acontecer. E muitas pessoas ficam preocupadas com a salivação, e é bom mesmo, né? Isso pode aspirar essa saliva. Então, nesses casos, deixar o paciente de lado, que aí, em vez dele engolir, ele vai escorrer pelo lado, não vai ter problema nenhum. Além dos fatores físicos, a epilepsia gera muitos danos emocionais aos seus portadores, que costumam se isolar. Por não ter controle das crises, muitas vezes o indivíduo não consegue manter o emprego e os estudos. Por isso, é importante o apoio familiar e a compreensão de toda a sociedade para que o indivíduo diagnosticado com epilepsia possa ser tratado e consiga realizar todas as suas atividades naturalmente. O tratamento convencional para a epilepsia é por via medicamentosa, com introdução de drogas antiepilépticas, que são eficazes em 70% dos casos. Com medicamentos, há um maior controle das crises e são poucos os efeitos colaterais. Quando os medicamentos não controlam os sintomas da epilepsia, podem ser indicados outros recursos, como a dieta cetogênica e procedimentos cirúrgicos. Eles são importantes para garantir a qualidade de vida. Assim, ela não é nunca a primeira escolha para o tratamento de epilepsia. Na verdade, ela é uma tentativa quando você, com tratamento medicamentoso, não consegue o controle das crises. Basicamente, nós temos 2 tipos de tratamento cirúrgico. A gente tem as cirurgias que a gente faz a ressecção, ou seja, a gente consegue achar determinado ponto do cérebro que é a origem, é o foco das descargas anômalas, e você vai lá e tira essa região que está causando o problema. Então, o que a gente chama de cirurgias ressectivas, a gente vai lá e tira essa porção. E existem cirurgias que você faz, assim, geralmente quando você tem as crises espalhadas pelo cérebro, embora elas até originem ou de um lado ou de outro, mas você não consegue achar exatamente um ponto, mas elas se espalham pelo cérebro inteiro, o que você faz, na verdade, é reduzir esse espalhamento, você faz uma desconexão. Há ainda uma opção que a gente chama de neuromodulação, e o melhor exemplo disso é o que a gente chama de eletrodo do nervo vago. Funciona quase como um marca-passo. Fica uma bateria aqui embaixo, aqui como se fosse um marca-passo mesmo, e o eletrodo ele fica enrolado no nervo vago aqui na região do pescoço, e ele emite descargas que vão subir para o cérebro e vão tentar controlar as crises. Devidamente tratado, o portador de epilepsia pode dirigir, trabalhar, estudar, enfim, ter uma vida normal. Exemplos de sucessos pessoais e profissionais não faltam, mas não é preciso ser artista, cientista ou escritor. Não é preciso ser Van Gogh, Dostoiévski ou Machado de Assis. É preciso procurar ajuda profissional e apoio de familiares e amigos. É preciso ser você.